Eu fui escamado no LinkedIn e hoje a gente vai falar sobre isso. Desde os primórdios da civilização humana, desde que a gente inventou o conceito de rua e de casa, todos os dias, sem falta, saem um malandro e um otário. E se o malandro encontra o otário, chances altíssimas dele ganhar alguma coisa em cima disso. Desde que abri minha empresa, que eu tento conseguir novos clientes, claramente, né? E um dos lugares que eu ia buscar clientes era o LinkedIn, que você espera que seja uma rede social de negócios. Eu fui atrás de muitas pessoas, tive muitas chamadas, tive muitas conversas, e a grande maioria delas eram com scammers. E hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha experiência falando com scammers no LinkedIn, tentando conseguir clientes pra minha empresa e tentando conseguir oportunidade de emprego agora que a gente decidiu fechar a empresa. No início dessa busca por novos clientes, uma coisa era certa, assim, os projetos que os scammers usavam para atrair a gente eram bem diversos. Então qualquer projeto podia ser um projeto de scammer. Você só sabia até chegar na hora da entrevista muitas vezes ou até mais pra frente no processo seletivo, assim, né? Não era uma coisa que você conseguia pela primeira mensagem saber que era um scammer. Hoje em dia, muitos dos scams sem falar comigo, eu sei pela primeira mensagem já. Porque parece que até as IAs que eles usam pra criar os scans já tá virando uma coisa só, né? E como funcionam esses scans? Muitas vezes, algum hacker vai hackear o LinkedIn de alguma pessoa ou vai clonar o LinkedIn de alguém que existe. Alguém que trabalhou em algum lugar, alguém que trabalha em alguma empresa grande, alguém que trabalha em uma empresa que não é tão grande assim, mas que tem uma reputação na internet já. Às vezes eles vão criar empresas fantasmas com contas no Twitter até às vezes e no LinkedIn. Eles vão criar várias contas do LinkedIn, adicionar essas pessoas como funcionários dessa empresa fantasma e usar toda essa infraestrutura para escamar programadores, para escamar pessoas que querem trabalhar com essa empresa. A gente vai conversar com eles no LinkedIn, eles te mandam mensagem, eles te adicionam, você começa a conversar com eles e eles tentam te vender uma ideia, né? Às vezes com preços, às vezes com salários extraordinariamente gigantescos, assim, tipo, às vezes eles te oferecem 200, 300, 400 mil dólares por ano de salário, que você olha e você fala, cara, claramente é um scam. Mas às vezes eles te oferecem um salário que é normal pro mercado, que você não tem como saber se é verdade ou se é mentira. Então você segue em frente com o processo seletivo. Alguns processos seletivos, eles te mandam um código para você rodar na sua máquina. Muitas vezes esse código não está salvo no GitHub, que é um dos, se não o software de gerenciamento de estado de código usado no mundo, né? O GitHub, GitLab, Bitbucket são os três que são os mais usados, até onde eu sei, o GitHub sendo mais usado disparado, GitLab sendo mais usado para soluções privadas e Bitbucket também. Porém, normalmente eles te mandam um código no GitLab ou no Bitbucket, porque você já espera que seja uma organização privada que o código não seja público. Então, faz sentido, né? Uma empresa privada quer me contratar, eles querem que eu veja o código deles para fazer algum tipo de teste para processo seletivo, e o código é privado, faz sentido até aí, certo? O problema é quando você baixa o código e roda na sua máquina. Várias coisas podem acontecer. Como eu trabalho com cripto, como mencionado no vídeo anterior, muitos desses scans, eles são criados com programadores de cripto em mente. Por quê? O que eles fazem normalmente é o seguinte, eles criam um programa que vai injetar um vírus no seu computador e vai tentar executar transações na sua carteira de cripto para roubar suas criptomoedas, sem você perceber. E tem vários e vários jeitos de fazer isso. Alguns jeitos mais usados são eles modificam as instruções do Node, então quando você vai instalar os pacotes do seu programa, por exemplo, ele já roda no servidor junto. Ele modifica no package.json as instruções de instalar os pacotes do programa antes de rodar, e ele vai já injetar uma coisa no seu PC que vai rodar e tentar executar essa transação. Às vezes eles modificam o front-end, e no próprio front-end ele vai tentar executar alguma transação, ou vai tentar fazer dar alguma permissão
pro programa rodar na sua carteira sem você perceber muito bem. Grande parte das vezes, melhor, todas as vezes em que eu rodei esse programa, ou um programa desses, eu sempre rodei em um ambiente virtual. Então eu tenho já um ambiente virtual que eu criei. Nesse ambiente virtual, qualquer coisa que eu rodar de vírus, qualquer malware que eu pegar, vai estar preso dentro desse ambiente virtual. Eu posso só deletar ele depois que tudo vai estar bem. Nada de mal vai acontecer, né? E o que acontece? Eu já entrei em muitas calls em que o scammer pedia para eu rodar o programa e eu falava, eu não vou rodar na minha máquina. Tem que setar um ambiente virtual. Nas primeiras vezes, né? E aí, às vezes a gente falava, ele falava, beleza, então beleza. Aí a gente remarcava a call para outro dia, para poder setar um ambiente virtual e tal. Depois que eu setava o ambiente virtual, eu rodava de novo. E claro que o programa não funcionava, porque eu não tinha minha carteira conectada. Ou então, o programa nem funcionava mesmo, assim, o cara nem testou o programa, sabe? Tipo, ele só funcionava para roubar seus dados, mas o programa em si não funcionava. Então, como eu não tinha nenhum dado para rodar, para roubar, né, na minha máquina virtual, o programa não fazia nada, ele só quebrava. Aí eu reclamava com o cara e ele ficava falando, não, você precisa rodar na sua máquina, não pode ser em máquina virtual. Porque ele quer roubar os seus dados, né? Ou suas criptomoedas, enfim. E é muito engraçado, porque algumas dessas calls eu entrava com pessoas que muitas vezes eram europeias ou americanas. A foto do cara era o cara mais europeu que você podia imaginar. Era tipo um cara branco, loiro, olho azul, chamado, sei lá, Henry, tá ligado? E aí, na hora que você entrava na call com o cara, você conseguia ouvir um sotaque muito forte indiano. Ou um sotaque muito forte do Paquistão. Sabe, você conseguia ouvir galera falando no fundo, como se estivesse numa sala, daquelas salas de que galera fica fazendo ligação pra te vender produto, sabe? Que tem 30 pessoas na mesma sala. Dava pra você ouvir a pessoa atrás de você, a pessoa ao redor do cara que estava falando, né? Então é muito engraçado isso, né? Um desses scammers eu percebi que ele era um scammer, né? Durante a call, eu quis ver com a cara dele. Então eu perguntei que país que ele morava. E ele falou que o país dele era Paris. E era um país muito bonito. E eu fiquei tipo, caraca, não é possível. Nessa mesma call, eu rodei o programa dele na minha máquina virtual e não estava funcionando. Então eu inspecionei a página e eu consegui ver as requisições que estavam sendo jogadas na rede. E nas requisições dava para ver que ele estava tentando acessar a minha carteira. Ele estava fazendo requisições no RPC para roubar meus tokens. Eu tava compartilhando a tela e mostrando para ele. Eu fiquei passando meu mouse em cima das requisições, que são requisições maléficas, assim, né? E ele não falava nada. E eu tentando, tipo, meio que fiquei em silêncio pra ver se o cara falava alguma coisa. Não falava nada. Teve um outro cara que eu também fiz a mesma coisa. E claro que era um scam. E era no GitHub esse, que eu falei, o GitHub é mais usado do que o GitLab e o Bitbucket. E no GitHub tinha um issue. Issues no GitHub são como se fossem problemas do código. Então você cria um issue e basicamente é uma nota. Você fala assim, problema tal. Tá acontecendo tal problema no sistema, tá tendo tal bug no sistema. Aí o programador vai lá e arruma esse issue, esse bug, né? Os issues são como se fosse uma lista de tarefas pro código, né? E tinha um issue só aberto, tinha um problema. E quando eu cliquei pra ver, era um brasileiro xingando o recrutador, falando que era um scammer, não sei o quê. Eu, pô, achei muito engraçado, porque eu tava compartilhando minha tela com um cara no meio da entrevista, com a mensagem do brasileiro mandando ele se fuder, falando que era um scam. E aí, tipo, o cara não falou nada, porque ele não deve entender português. E aí no final da entrevista, depois que eu saí da call, eu adicionei o cara no LinkedIn, mandei mensagem pra ele, aí a gente ficou conversando um tempo, foi engraçado. Hoje em dia, os scans estão muito mais diversos, né? Uns dias atrás, um cara que eu conheci em Buenos Aires, quando eu fui pra DevConnect ano passado, me mandou mensagem, querendo marcar uma call pra gente conversar e botar o papo em dia, né? Eu nem pensei muitas vezes, assim, eu só falei, beleza, bora, né? Ia ser bom pra gente fazer negócio junto. Marcamos a call, chamei até o nosso cara de marketing pra entrar junto comigo na call, porque ia ser interessante, é um projeto parceiro que talvez saísse alguma coisa disso. Quando eu entrei na call, primeira coisa, a call era no Microsoft Teams, que já é meio suspeito, porque normalmente a galera faz call no Google Meets, que é muito mais fácil de setar, né? Microsoft Teams pra empresa setar com o cliente é meio ruim, porque o cliente tem que baixar o Microsoft Teams no computador dele pra usar, né? Usar no computador no navegador é meio bugado, enfim. E o desse cara, enfim, subiu no navegador de boas, só que na call, a gente sempre com a webcam ligada, né? Porque, pô, profissionalismo, você entrar com a webcam ligada numa chamada de vendas, né? Ou um parceiro comercial. Eu tava com a webcam ligada e ele tava sem webcam. Eu não consegui escutar ele. Apareceu uma mensagem falando que eu tinha que atualizar meu Microsoft Teams.
Eu baixei pra ver o que era. Era um script malicioso que ia roubar meus dados. E aí, tipo, eu mandei mensagem pra ele. Falei, ó, não vou baixar essa parada. Não tá funcionando. Eu falei, não tá funcionando. Aí ele falou, não, você tem que clicar aqui pra instalar um script. Você clicou pra instalar um script? Aí eu caiu a ficha. Falei, puta merda, cara, é um scammer. O cara clonou o Telegram do cara que eu conheci em Buenos Aires. E esse cara eu encontrei presencialmente. O cara que foi hackeado, né? Então, assim, eu saí pra tomar um café com ele. A gente conversou, a gente discutiu negócios. E aí eu pensei, pô, é o cara que eu conheci em Buenos Aires. Eu sei que esse cara é real, eu sei que ele não é scammer, só que era porque alguém roubou o Telegram dele. Depois eu fui no Telegram ver o histórico e realmente tinha sido deletado o Telegram dele original. Eu conseguia ver minhas mensagens, a troca de mensagens com ele na época, mas era de outra conta e aquela conta tinha sido deletada. Então hoje em dia tá muito difícil. Sorte que a gente tem ferramentas de IA que você baixa o código malicioso e antes de você rodar, você faz uma varredura completa do código pra ver se é malicioso. Eu, sinceramente, não tenho nem saco mais. Hoje em dia, se no meio do processo seletivo me mandam um código pra eu rodar do Bitbucket, do GitLab, essas paradas assim, eu só bloqueio a pessoa e reporto. Porque não dá mais. Por sorte, o único scan que eu caí foi o scan de eu perder meu tempo com esse tipo de coisa. Eu nunca perdi dinheiro. Eu conheço gente que perdeu muito dinheiro com isso. E eu pude aprender com os erros deles. Eu não tive que perder dinheiro pra aprender, né? Por sorte. Eu estou aqui hoje pra que alguma pessoa aprenda e não caia nesses golpes do LinkedIn, né? E é isso. Hoje em dia tá um saco. O LinkedIn só tem scammer. E é isso. Até mais.